Oi, família! Meu nome é Cristiano, estamos de volta com as aulas de noções de identificação. Já estamos na parte de papiloscopia. Como eu havia falado para vocês no início, de ter deixado as leis para o final, até porque vocês estão na reta final para o seu concurso, e infelizmente me chamaram logo nessa conclusão. Gostaria de ter mais tempo de estar com vocês, até para elaboração de questões e tudo, e responder e-mail de vocês. Caso necessário, até vou deixar um e-mail meu aqui, embora não seja do Gran Cursos Online, eu deixo um e-mail, nem que eu tenha que criar, eu vou criar um e-mail então, para vocês tirarem as dúvidas ou quiserem mandar algumas curiosidades também. E queria dizer para vocês que a gente está na parte de papiloscopia, a gente vai tentar encerrar agora e vai ficar pendente só a parte de legislação. Eu vou começar pelas legislações mais simples, que são a do RIC e a da carteira de identidade, e deixar por último a da identificação criminal, porque geralmente é a que cai mais. Aí, como eu quero fazer ela bem concatenada com vocês, ali acompanhando e explicando cada um dos trechos, para vocês não precisarem mais se preocupar com ela, são 11 artigos, se eu não me engano. São leis pequenas, uma parece que tem 5, 6 artigos, outra também por aí, e a outra tem 11 artigos. Então a gente pode fazer bem concatenado, para que vocês não precisem ficar lendo e decorando ela, a gente faz uma análise delas e conclui para vocês poderem fazer o concurso tranquilo. Até porque eu acho que a 12.037 é a mais importante das três. Isso aí vocês podem até antecipando o estudo de alguma maneira. Bom, ficou faltando então o sistema datiloscópico de Vucetich, que foi o principal representante. Nós temos lá na Inglaterra Galton e outras pessoas que até mudaram os nomes, como eu já havia comentado com vocês, né, de questão de presilha, nomes diferentes aí. E Vucetich foi o pioneiro na América Latina, nessa parte de identificação que sobrepujou o método de Bertillon, né, da bertillonagem, pelas facilidades que vocês já viram, comparando um e outro, o que ele tem de benefício e facilidade em relação ao método da antropometria. Bom, eu fiz um histórico aqui mínimo com relação ao Vucetich, para vocês terem uma noção aproximada da importância dele na identificação no mundo. Então nós temos aqui, pessoal, podem vir comigo, o sistema datiloscópico de Vucetich. Datiloscópico, ou seja, só dos dedos. Em 1891, lançamento da datiloscopia pelo seu criador, Juan Vucetich Kovacevic, que ele morreu aí em 1925. Eu tinha falado que ele tinha nascido na Varsóvia, Cracóvia, é tudo nome parecido, Dalmácia. Nasceu em Lessina, na Dalmácia, em 1884 e migrou para a Argentina. Por isso a grande influência dele, o nosso primeiro e mais importante também identificador no Brasil, que é o Félix Pacheco. Por isso o nome Instituto Félix Pacheco, lá no Rio de Janeiro, é o nome do Instituto de Identificação do Rio, da Polícia Civil do Rio. Então ele nasceu na Lessina, na Dalmácia, em 1884, e emigrou para a Argentina. Primeiro sistema de identificação baseado nas impressões digitais. No início adotou 101 tipos de impressão. Era muita coisa, muita coisa. E depois ele vai chegar e perceber que são 4 tipos fundamentais. Então podem voltar para mim aí. Com base nesse sistema datiloscópico de Vucetich, ele veio para a Argentina e estabeleceu um sistema de identificação com base nas impressões digitais. Não que seja o mais importante, não é o método de identificação mais importante, porque muitas vezes aí a gente tem percebido ocorrências em que, sobretudo no interior de Goiás, Tocantins, quando é da competência da Polícia Federal, é atribuição nossa aqui às vezes em Brasília, porque é mais centralizado. Eu estou gravando essas gravações agora aqui em Brasília. E a gente percebe o seguinte, que as pessoas quando utilizam luva, né, prejudica todo o nosso trabalho, ou o local não foi preservado de alguma maneira, isso prejudica muito. Então, na verdade, como a gente foi falando lá no início, nenhum é mais importante, melhor ou pior. O que acontece quando você junta um conjunto de informações, que você consegue somar esses caracteres, você consegue determinar a identidade de uma pessoa. Né? Você consegue determinar e positivar um determinado suspeito. Então isso que é o fundamental. O que o Vucetich fez foi classificar um método conforme aquele sistema de identificação, que a gente viu que tem que ter aqueles requisitos ali, e ele viu que a impressão digital era muito interessante de fazer esse tipo de catalogação. Então nesse sistema datiloscópico dele, ele no primeiro momento criou 101.
Por que depois ele reduziu para 4? Ele percebeu o seguinte, existem 4 tipos principais. Um que não tem delta nenhum, quando você olha lá a impressão digital você não vê triângulo nenhum. O outro tem só um triângulo do lado esquerdo, o outro tem um triângulo do lado direito e o outro tem os 2 triângulos, igual a gente viu naquele verticilo que eu falei para vocês. Ou seja, conforme o tipo de triângulo, conforme os tipos de delta que tem, ele classificou em 4. Ou não tem nenhum, ou tem 2, ou tem um do lado, ou tem um do outro. Então são os 4. Então, retornando aqui na tela, em 24 de dezembro, ou seja, no Natal quase, em 24 de dezembro de 1891, reduziu para 4 os tipos fundamentais, sistema datiloscópico argentino. Embora ele seja lá da Dalmácia, ele veio para a Argentina e se radicou aqui, ficou muito tempo por aqui mesmo. Méritos dele: criação de elevado número de fórmulas, letras e algarismos. Então ela tem bastante o quê? Um dos itens lá, um dos princípios no sistema de identificação. Ele tem classificabilidade. Tomada das decadatilares em uma única ficha. Arquivamento das individuais pelo tipo de fórmula, ou seja, mesma coisa aqui, classificabilidade, porque ele criou fórmulas, isso aqui é importante. E instituição da identidade civil. Então pode retornar. Vocês veem que a importância dele está aí, ó. Isso aqui é o item principal, instituição da identidade civil. Ele criou a identidade civil, mantendo o quê? O registro civil já com base nas impressões digitais. O que é uma decadactilar? É uma fichinha, tá? É uma fichinha, vou até mostrar aqui para vocês, fazer um desenho. Ela é assim, e aí divide aqui em cima tem os dados. Você escreve um monte de coisa aqui em cima, e ela vem 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui tem lado direito, esquerdo. Aí o que acontece? Você dobra essa fichinha, pode retornar para mim, ela é uma tripinha assim, né? Você dobra ela no meio, polegar direito, indicador, médio, anular, mínimo. E aí depois você vem, esquerdo. Mesma situação. Então, numa fichinha pequena, você tem os 10 dedos. E a gente chama isso de planilha datiloscópica, que é uma decadactilar. Por quê? São 10 dedos. Você faz esse registro lá. Então, o que ele criou? Ele fazia o seguinte, ele criava determinados tipos fundamentais, numerava de 1 a 4, 1 a 6, né? Porque você tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, e outros que não se enquadram naqueles padrões de triângulozinhos que eu falei para vocês. Então ele dava um número. E para o polegar, em vez de dar número, ele dava letra. Por isso que ele está falando aqui em fórmula. Então ele criava fórmulas de acordo com a combinação desses dedos. Então você consegue criar muitas combinações de acordo com os desenhos que você tem. Isso com os desenhos iniciais, porque você tem ainda desenhos secundários. Então com os desenhos subtipos, você ainda vai fragmentar mais isso aí ainda. Você vai subclassificar muito além disso aí. Então nós temos aqui, né? Pode voltar? Nós temos então a criação de elevado número de fórmulas por causa das letras que ficam no polegar e os algarismos, que são os números que a gente vai ver depois aqui, que ficam nos demais dedos. Tomada das decadactilares em uma única ficha, que é essa planilha datiloscópica, e o arquivamento dos individuais pelo tipo de fórmula e a criação da identificação civil. Então o que ele fez? Só retornando para mim, ele puxou a sardinha para o lado dele. Já que você tinha um registro de pessoas pelo método de antropometria, ele facilitou isso, ele recadastrou diversas pessoas, emissão de carteira de identidade na Argentina e foi fazendo a decadactilar de todo mundo. E foi criando a classificação e foi identificando várias pessoas. Então facilitou para ele, porque ele criou um cadastro, ele renovou o cadastro desde sua origem, centralizando ali Buenos Aires, né? E a partir disso, ele já tinha elementos, né, um registro inicial para futuramente fazer um confronto no caso criminal. Então, para ele foi muito útil isso aqui. Foi muito interessante a instituição da identidade civil, porque ele criou uma padronização. Então, para vocês perceberem quais são os 4 tipos fundamentais, voltando na tela para mim, o que acontece? Esses 4 tipos fundamentais, o arco é aquele que não tem delta. Ele não tem delta algum. A presilha interna, ela tem um arco, ele tem um delta na direita. Presilha externa tem um delta na esquerda. E o verticilo tem 2 delta. E estabeleceu também subclassificações. Então, pessoal, pode voltar aqui para mim, por favor. Então, o que acontece aqui? Nós temos, primeiro macete, nós temos o arco, é um arco mesmo, ele vai e faz um arco.
Ele só mantém mais ou menos a mesma linha e vai seguindo. Ele não tem um círculo, ele não tem nenhum desenho mais elaborado. Quando você tem a presilha pode ser interna ou externa. Qual o macete que eu dou para vocês? Guarda que a presilha externa, o triângulo, o desenho do triângulo, quando você faz a impressão digital, não é o desenho não. Quando você faz a impressão digital. Quando a impressão digital está feita, a presilha externa é a que está na esquerda. Ou seja, externa, esquerda. Ou é. Então, presilha externa é o triângulo na esquerda. O que sobrar, direita é interno. Pronto. Então, guarda que é. E pronto, não tem mais dúvida. Verticilo é o que tem triângulo dos dois lados. Então, ele estabeleceu também subclassificações. Vamos lá, pessoal. Para vocês perceberem como vocês subclassificações, mas eu não quero que vocês decorem isso aqui, porque geralmente, como cai isso aqui na prova de vocês, eles não perguntam o tipo. Tipo abobadado, com inclinação à esquerda, inclinação à direita, angulado, é mais variedade. Isso aqui não cai para vocês. Eles perguntam geralmente o tipo principal. Como é que vem para vocês? Pode voltar para mim. Geralmente vem assim. Uma planilha datiloscópica, 4 tipos assim. Vem 4 impressões digitais, aí fala assim, bota A, B, C, D. Aí vem escrito, o tipo fundamental do datilograma C é verticilo. Ele não vai perguntar é verticilo ovoidal, é verticilo sinuoso, é verticilo circular. Não, ele vai perguntar se é verticilo, se é presilha interna, se é presilha externa. Então, basicamente, eu quero que vocês olhem os triângulos. Tentem identificar os triângulos. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Voltando, nós temos aqui arco abobadado ou normal. O que é esse arco abobadado ou normal? Vou desenhar aqui na direita rapidinho. Ele vem... Tem aqui aquela prega interfalangiana distal. Ele vem e faz isso aqui, ó. Só isso. Ele vem fazendo só esse desenho. Ele não tem triângulo nenhum. E aí vamos pensar aqui. Com inclinação à esquerda. Chega a ser fácil, né? Com inclinação à esquerda, você tem a prega aqui. Ele faz isso, né? Do lado esquerdo ele tem mais inclinação. Mas fica sempre a mesma curvinha. Por isso que o nome é arco. Com inclinação à direita, coisa oposta, né? Temos aqui a prega interfalangiana, com inclinação à direita, ó. O lado direito do desenho digital, quando você tem a impressão decalcada lá, fica assim, para a direita. Arco angular, esse aqui confunde um pouco com o delta, porque ele faz assim, ó. Ele faz isso. Às vezes faz até uma pontinha e volta. Aí quem olha isso aqui acha que isso aqui é um delta. Mas você pode ver que as linhas continuam na mesma confluência. Por isso que chama de arco angular, porque ele tem um ângulo, mas na verdade ele não tem sistema de linha, igual a gente viu lá que tem 2 linhas que se separam. Tem uma linha que está vindo aqui, e aí a linha vai e se separa e forma um outro desenho maluco aqui. Não tem nada a ver. Ele continua sempre no mesmo sentido. Bom, presilhas internas e externas. Tem as normais, as invadidas, as interrogantes, ganchosas, tem uma variedade. Presilha, só vou mostrar para vocês uma coisa. A presilha, lembra que eu falei que o triângulo ou fica de um lado ou do outro. Vamos fazer então a presilha do lado do triângulo na esquerda. Bizu que eu dei para vocês, o macete é, se a presilha é externa, é porque o triângulo está na esquerda. Então, externa, esquerda. Guarda isso aqui. Interna, direita. Então, se o triângulo está na esquerda, aqui você tem um conjunto de linhas, e aqui tem um conjunto de linhas que subiu, ó. O que acontece com esse conjunto de linhas que está vindo aqui embaixo? Ele vai bater aqui e vai fazer isso. Que a gente chama de laçada. Essas coisas aqui, ó, que estão no núcleo, a gente chama de laçada. Então nós temos laçadas e um triângulo à esquerda. Então quando você bater o olho, o triângulo está na esquerda, é uma presilha externa. Bateu o olho, o triângulo está na direita, é uma presilha interna. Isso estou falando no datilograma, ou seja, na impressão digital. Então não confundam desenho digital com impressão digital. Verticilo, normais, concêntricos e espirais, que é o circular que eu falei, sinuoso, ovoidal, ganchoso. Isso aqui você não precisa se preocupar muito não. Mas o verticilo é o que tem triângulo de um lado e do outro. Ele faz aquela curvinha em cima e aqui no meio tem bolinha. O que importa, pessoal, é isso aqui, ó, ter triângulo de um lado e do outro. Por quê?
pode ser que vocês vejam os desenhos tudo doido nesse centro. Tem um triângulo aqui e outro aqui. E aí no centro aqui ele possa fazer alguma coisa assim, ó. Um S. Mas o que está importando para mim? Ele pode fazer um S, ele pode fazer um Z, ele pode fazer o que quiser. O que me importa é aqui, ó. Verticilo, 2 delta. Isso é que importa. Normal, sinuoso, ovoidal, para vocês nesse primeiro momento não vai importar tanto assim. Sinuoso foi esse que eu fiz aqui para vocês, né? Sinuoso é esse que o meio faz um S. Ovoidal, tem forma de ovo. No centro dele aqui ele está assim, ó. Normal, que é o concêntrico ou espiral, ou ele é assim, que é o espiral, bem redondinho, ou ele é concêntrico ou circular, é uma bolinha certinha assim. Basicamente isso aí. Ganchoso, ele faz uma coisa parecida a uma presilha. Ele vem o triângulo aqui e ele faz uma volta só assim. Ele não chega a fazer um S, ele faz só uma volta. Ele não chega a fazer um S não. Nesse centro. Então como é que o Vucetich, aparecendo para vocês aqui, vocês podem perceber que ele criou, para o polegar ele botou letra e para o demais dedo ele botou número. E ele veio por ordem, ó. Arco, presilha interna, presilha externa, verticilo. Aí ficou fácil, o arco é A, presilha interna é I, presilha externa é E, verticilo V. Botou defeituoso e amputação. Vou falar de defeituoso e amputação para vocês, pode vir para cá comigo. O defeituoso, pode retornar a câmera para mim, arco tranquilo, então só tem que guardar essa ordem. Arco, presilha interna, que é aqui I é o do lado direito, presilha externa, externa lado esquerdo, verticilo. Então é A, I, E, V. A, I, E, V. Que corresponde do outro lado a 1, 2, 3, 4. Então no polegar para Vucetich era letra. Os 4 outros dedos, número. Então fica muito fácil classificar. Então, por exemplo, finge que eu tenho aqui presilha interna e o resto tudo presilha interna. Vai ser, presilha interna é o quê? Arco é 1, presilha interna 2. Então vai ser 2, vai ser, perdão, I, 2, 2, 2, 2. I, 2, 2, 2, 2. Aí finge que aqui, que é uma coisa normal, é externa. Então, esse meu dedo aqui é uma presilha externa. A presilha externa ele botou lá como se fosse A, I, E. Então, o meu dedão é E, e os outros 3 aqui, finge também tudo presilha externa, vai ser 3, 3, 3, 3. Então esse aqui vai ser I, 2, 2, 2, 2, E, 3, 3, 3, 3, 3. Então o que vai ter aqui, pessoal? Uma fórmula. Isso que é a fórmula datiloscópica de Vucetich. Então primeiro ele trata o lado direito, tá? Então direita em cima e esquerda embaixo. Ele fazia mais ou menos assim, ó, finge que cristiano, né? Aqui embaixo ele botou até exemplo, tá bem clarinho, vou mostrar para vocês. Tá escrito V2231, tá aqui, ó, V2231 e E2124. E escreve assim. Então quer dizer que, finge que isso aqui é cristiano, tá? Cristiano, a minha fórmula é essa aqui, ó, V2231 E2124. Olhando lá em cima, o de cima, essa parte de cima aqui é sempre a mão direita. E a parte de baixo, mão esquerda. E vai na sequência, polegar, indicador, médio, anular e mínimo. Então, como vem uma letra, aqui está uma letra, quer dizer o quê? Que isso aqui é um polegar. Que a gente já viu que polegar é letra, dedo é número. Polegar é letra, dedo é número. Tudo bem. Então, mais ou menos essa configuração de dedos aqui, diria o que eu sou? Eu tenho um verticilo no meu polegar da mão direita. Vamos falar primeiro da mão direita. Eu tenho um verticilo no polegar, eu tenho uma presilha interna no meu dedo indicador, que é o 2. Depois eu tenho uma presilha interna de novo no meu dedo médio. Depois eu tenho uma presilha externa
no meu dedo anular. Depois eu tenho no meu dedo mínimo um arco, que não tem delta nenhum. Já na minha mão esquerda, eu tenho um E, que é o quê? Uma presilha externa. Depois eu tenho um 2, que é uma presilha interna. Arco é o 1 no meu dedo médio da mão esquerda. Depois, no meu dedo anular da mão esquerda, eu tenho uma presilha interna. E depois, no meu dedo mínimo, eu tenho outro verticilo. Então, turma, pode retornar para mim. É interessante que vocês façam isso. Pega lá, faz uma tabela, já viu que a ordem é arco, presilha interna, presilha externa, verticilo. Aí você bota polegar e demais dedos. E aí você vai V, I, E, A, I, E, V. E aí depois aqui na direita você faz a mesma coisa. Então, o que você vai fazer lá na prova? Pode vir comigo aqui. Você vai escrever então, né? Fazendo semelhante. Arco, presilha interna, presilha externa, verticilo. Aí você faz duas colunas. E aí aqui, ó, você vai botar polegar e dedos. Polegar, beleza, pela letra, né? Polegar é letra. Arco, I, E, V. E aqui você vai numerar normal. 1, 2, 3, 4. E se cair uma tabela dessa aqui embaixo, uma fórmula, fica relativamente fácil. Se cair uma fórmula ali para vocês, vou apagar essa aqui de baixo. Se cair uma fórmula dessas aqui para vocês, vai lá e tem a fórmula I, e aqui embaixo V, e aqui uns números 1, 3, 3, 4, e aqui 2, 2, 1, 4. Vai na tabela, isso aqui é um I. Fica bem tranquilo para vocês fazerem. Então só não percam a ordem. Pode voltar para mim, não percam a ordem. Coloca lá em cima. Arco, que é o primeiro, vai na ordem alfabética. Arco, presilha, verticilo. Arco, presilha, verticilo. Arco, presilha, verticilo. Mas qual é a presilha que vem primeiro? É a interna, em vez da externa. Aí já não está na ordem alfabética, inverteu. Então, arco, presilha interna, presilha externa, verticilo. Depois você numera. O que é o tipo anômalo? É o tipo que não se enquadra em nada. Ou ele tem aqueles problemas de sobrelinha, ou você não vê claramente o delta, ou ele não se classificou em nada. De alguma maneira, o anômalo vai ser difícil de cair para vocês classificarem porque ele foge totalmente do padrão. Eu acho muito difícil. Por ele ser fora do padrão, eles botaram um X. O símbolo dele é um X e também não tem número, é um X. Tá? Então ele é X e X, ele é anômalo, ele é fora do padrão, é como se ele fosse nulo. E a amputação, ou seja, amputação é porque lá na hora não tem o dedo. Na classificação não tem. Você foi amputado. Acontece demais em países de cultura islâmica, aquele negócio de amputação de mão, etc. Amputação, zero, ou O, ou vazio, é uma bola. Então nós temos ali a classificação, ficou arco, presilha interna, presilha externa, verticilo, anômalo, que é o defeituoso para ele, né? Mas para a gente aqui é anômalo, e abaixo você tem amputação. Então é 1, 2, 3, 4, né? XO. Então, basicamente, isso foi a classificação, a fórmula datiloscópica de Vucetich. Então, para vocês perceberem como é que a riqueza de classificabilidade com base nessa fórmula. Em cima, mão direita, e embaixo, mão esquerda. Dê uma olhada na tela a quantidade de combinações que foi possível se criar com essas informações aí do Vucetich. A combinação dos símbolos literais e numerais, ou seja, A, I, E e V, e os números representando os demais dedos, representando apenas os tipos fundamentais, não está nem o subtipo ainda, proporciona um total de 1.048.576 fórmulas datiloscópicas possíveis. Ou seja, isso aí é fórmula básica. Então, voltando, isso aí seria uma gaveta. Então, existe uma gaveta com arco 1, 1, 1, 1, 1, aí vem embaixo A, 1, 1, 1, 1, 1. Aí depois vem A, 1, 1, 1, 1, A, 1, 1, 1, 1, 2. Aí vem A, 1, 1, 1, e aí vai. 3. Só mudando o último. E aí são aquelas várias combinações aleatórias que a gente já estudou aí na matemática no nosso 2º grau. Então você tem isso aí no tipo fundamental. Mas aí tem o subtipo. Às vezes você tem uma presilha interna invadida, presilha externa invadida, ganchosa, etc. E vai subdividir isso. Então a minha gaveta ainda vai ter subdivisões.
E aí fica muito fácil você encontrar uma pessoa dessa maneira. Sobretudo quando você tem uma pessoa que tem um dedo muito característico. Às vezes a pessoa, você vai lá, identificou ela, você viu no fragmento ali, a pessoa tem um verticilo que só tem uma bolinha no meio. Então vamos voltar aqui na tela. Finge que a pessoa é tão assim diferente que ela tem um verticilo. Algumas informações dos tipos fundamentais, as definições clássicas de cada um deles. E geralmente cai dessa maneira na prova, do jeito que está escrito aqui, bem literal. E a imagem eu vou botar do lado para vocês terem uma ideia visual, em vez de ser eu desenhando. Então vamos lá para a tela. Então, dos tipos fundamentais, nós temos o arco, que é aquele primeiro básico que não tem delta. Então, por isso que a gente fala que é o único datilograma, é a única impressão digital que a gente fala que é adéltico. Então, o arco, a gente fala, ele é conhecido como tipo adéltico. Por quê? Porque não tem delta. Então, se ele não tem delta, ele é um tipo adéltico. Porque tem os outros tipos que têm delta. Então, os tipos délticos. Então, o arco é o tipo adéltico e os outros, tipo déltico. É o datilograma adéltico constituído de linhas mais ou menos paralelas e abauladas que atravessam ou tendem a atravessar o campo digital, podendo muitas vezes apresentar linhas angulares ou que se verticalizam. Então vocês podem perceber, vou desenhar aqui, porque ele falou que tem umas que não atravessam o campo digital. Vamos pegar essa linha aqui, ó, vou pintar ela de vermelho para vocês terem uma noção. Ela vem vindo aqui, ó, e ele fala que eles atravessam ou tendem a atravessar. Essa aqui teve uma confluência, ó. Ela chegou aqui, teve uma confluência nesse ponto, que a gente chama de confluência ou bifurcação. E essa de cima, ela vem vindo, vindo, vindo e chega aqui, ela para. Chegou aqui, ela parou. Chegou, virou uma ponta de linha. Isso aqui é um arco abaulado central. Por quê? Porque o abaulado dele está no meio. Pode voltar para mim. Se, como a gente desenhou anteriormente, ele fosse abaulado à direita, arco abaulado à direita. Arco abaulado à esquerda, depende de onde está a curvinha. E se essa curva do meio fizesse uma ponta, pareceria, como eu falei, que é um delta. Mas ele não é um delta porque ele não tem sistemas de linha. Tá? Então isso aqui é o arco. Vamos para o próximo tipo. Presilha interna. Vocês lembram o quê? Ele é o segundo tipo para o vucetiche. Ele é o I ou 2. E, na verdade, ele é o que tem o delta na direita, porque aquele macete que eu dei para vocês é o quê? Presilha externa é que está na esquerda. Então, é. Então, se a presilha externa está presilha externa está na esquerda, você tem a presilha interna na direita. Então, a presilha interna, vamos lá. É o datilograma que apresenta um delta à direita, como eu falei para vocês. Aqui o delta, ó. Você tem uma linha diretriz basilar, que é a que vem aqui para baixo, né? E você tem uma linha diretriz marginal. Tá aqui, ó. E aí você tem aqui um desenho, você vê até que aqui é um delta angular, ó. Ele fez um ângulo. Então o que é isso aqui? Ó? O datilograma que apresenta um delta à direita. Tá aqui na direita o triângulo. Do observador e um núcleo constituído de uma ou mais linhas que partindo da esquerda, lá. Então todo mundo partindo da esquerda, vai e volta para a esquerda. Ó. Ela vai e volta para a esquerda. Vai e volta para a esquerda. Então, partindo da esquerda, vão ao centro do desenho, curvam-se e voltam ou tendem a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. Então, retorna para mim. O que é importante é isso. Para ser uma presilha, seja interna, seja externa, é interessante que ela faça essa voltinha e retorne. Ela tem que ir e voltar. Ir e voltar. Então, se ela vai e volta de um jeito, vai formar um delta num canto. Se o canto é no canto direito, presilha interna. Se o delta é no canto esquerdo, do desenho, da impressão digital, vai ficar ali presilha externa. Esquerda externa, o que sobrar, interno direita. Vamos lá para a presilha
Externa, então, agora, que é mais fácil ainda do que a interna, né? Externa à esquerda. O mesmo conceito. É o datilograma, ou seja, é a impressão digital. Impressão digital que apresenta um delta à esquerda do observador. Você bateu o olho lá, está à esquerda. E um núcleo constituído de uma ou mais linhas, ó, são várias linhas aqui, ó, que partindo da direita vão ao centro do desenho, curvam-se e tendem a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. O que é o básico, pode voltar para mim, da presilha é isso, a laçada. Esse termo laçada é o mais importante. Enquanto o arco ele tem diversas linhas que são paralelas e vão de um lado a outro do desenho digital, formando um abaulado no centro, na direita e na esquerda, e eles vão, não forma delta nenhum, o tipo adéltico, isso é um arco. Quando você tem uma laçada para a direita ou para a esquerda, indo e voltando, isso aí é uma presilha. Tá? E quando você tem um círculo, a gente vai ver os outros desenhos, é o verticilo. Então o próximo tipo fundamental, que são os 4 básicos, vamos lá. Verticilo é o datilograma que apresenta um delta à esquerda e outro à direita. Então ele é um tipo, se fosse falar aqui, né, inventar palavra igual o pessoal de banca malvado faz, né, ele é um tipo bidéltico. Porque ele tem 2 deltas. Então é o datilograma que apresenta um delta à esquerda e outro à direita do observador e um núcleo de forma variada. Pode ser, igual a gente viu lá, sinuoso, circular, espiral. Então tem uma forma variada apresentando pelo menos uma linha curva à frente de cada delta. Isso aí é muito interessante. Eu acho que eles não vão cair esse nível de profundidade. Pode voltar para mim. Quando você tem... Ele falou que tem que ter uma linha curva na frente de cada delta pelo menos. Pelo menos uma curvinha. Por isso que eu falei que se o cara tem uma bolinha e um triângulo de um lado e um triângulo do outro, é um verticilo, é raríssimo. Raríssimo. Mas se acontecer, vamos aqui comigo, na tela. Você tem um dedo lá. Que você tem um delta aqui e as bolinhas certinhas. Só que de uma forma ou de outra, essas linhas aqui, ó, sempre ficaram prejudicadas. Saiu uma linha assim, saiu uma linha torta aqui, ó, do nada, e prejudicou. A gente chama de linhas prejudicadas. Elas não têm uma perfeita curvinha na frente do delta aqui assim, ó. Ela de alguma forma prejudicou. De alguma maneira, esse delta aqui foi prejudicado. Não sobrou um delta da esquerda aqui? Se o delta está na esquerda, o verticilo ele se transforma em presilha. Ou seja, um verticilo que tenha um delta da direita prejudicado, se esse aqui foi anulado, ele não vai ter um delta na esquerda sobrando? Então, pela definição, ele virou o quê? Um verticilo, por ter um delta na direita prejudicado, ele virou uma presilha externa. Mesma coisa do outro lado. Se, por exemplo, eu tenho um delta aqui, tenho um verticilo, e aqui todas essas linhas foram prejudicadas aqui. Inclusive anulou esse delta. De alguma maneira ficou um desenho muito estranho e ficou aqui um delta sozinho. Delta na direita é uma presilha interna. Esse aqui é uma presilha externa. Só por ter prejudicado, sobra por exclusão, né? Ele vai fazendo por consequência, ele se transforma numa presilha interna. Ou seja, o verticilo pode ter o delta prejudicado de um lado ou um delta prejudicado do outro. Isso já é um nível mais avançado. Eu duvido que não cairia, não. E o tipo anômalo? É o datilograma que não se enquadra em nenhum dos 4 tipos fundamentais. Podem perceber que esse primeiro aqui, ó, quase que ele seria um verticilo. Mas o que aconteceu? Prejudicou aqui, ó. Essa linha prejudicou, porque não tem uma perfeita voltinha. Ela não tem uma perfeita inflexão. Aqui foi prejudicado, ó. Aqui foi prejudicado. Ou seja, ele não consegue ter uma bolinha que esteja isolada. Essa bolinha não está isolada em nenhum lugar. Ele seria um verticilo. Mas aí prejudicou o lado direito aqui, ele viraria uma presilha, mas prejudicou o esquerdo também. Então o que aconteceu? E ele não é um arco porque a linha não vai de uma ponta a outra. Ele é um anômalo. Esse aqui também é anômalo pelo mesmo motivo. Ó. Você não tem uma curva que se fecha, é uma linha que termina. Essa linha aqui não se complementa. Se ela virasse uma bolinha aqui, ó, poderia até dizer que ela é no caso aqui, uma presilha, porque esse lado de cá também está prejudicado. Então, o anômalo é muito difícil de cair no nível de vocês, que ainda vão aprender a ser papiloscopista no curso de formação. Eu acho muito difícil que eles caiam no tipo anômalo. Esse aqui você vê que é uma bagunça. Ó. Esse último aqui, então, você vê que não tem uma uniformidade de linha nenhuma. Então, o tipo anômalo é isso.
Tipos acidentais, né? Ou seja, não são os tipos fundamentais, são acidentais porque eles são o restante que está sobrando aí. Cicatriz, datilograma que apresenta marca permanente que impossibilita sua classificação primária. Vamos lá, retorna aqui para mim. Num primeiro momento, a cicatriz, se ela pegar na ponta do dedo, ou se pegar na extremidade aqui, não prejudicando a laçada, a circunferência ou o delta, ou aqueles desenhos ali do verticilo, ela permite a sua identificação do tipo. Se permite a classificação do tipo, independente de ter uma cicatriz, pode ter uma cicatriz no dedo e o tipo dela não é cicatriz. Isso que eu quero que vocês entendam. O tipo cicatriz é aquele que a cicatriz detonou de uma forma o dedo, ali o desenho digital, que quando você for fazer a impressão digital, você não consegue dizer se é arco, se é presilha, se não é nada. Por quê? A cicatriz ficou bem em cima, ou do delta, ou de alguma coisa que esclareceria para você o que seria aquele tipo ali. Então o tipo fundamental, que são aqueles 4, arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, prejudicou. E aí por isso virou um tipo acidental, que é o anômalo ou a cicatriz. Então no caso, voltando aqui, a cicatriz é o datilograma que apresenta marca permanente, ou seja, feriu a derme, machucou lá dentro mesmo na carne, lá 2 milímetros, 3 milímetros para dentro, que impossibilita a sua classificação, impossibilitou a classificação primária. Porque se possibilitar, caso possibilite, não é cicatriz, ele vai ser, caso possibilite, ele vai ser um tipo fundamental. Você vai olhar o tipo fundamental lá e vai bater, tipo fundamental. Então aqui, ó, essa cicatriz detonou aqui de uma forma que você não sabe se isso aqui era um arco ou era uma presilha. Esse primeiro aqui podia ser uma presilha interna, podia ser uma presilha externa, dependendo da posição que está esse datilograma aqui. Podia ser um arco angular, aquele arco que vai fazendo o desenho, faz aquela quina. Esse outro aqui detonou de um jeito que você não sabe nada. Você não consegue saber, muito provavelmente seria uma presilha o quê? Com delta na direita. Presilha com delta na direita, esquerda externo, direita, presilha interna. Então beleza, presilha interna aqui. Poderia ser, mas detonou o delta, detonou a laçada, então não dá para saber. Esse outro aqui, ó, provavelmente seria o quê? O terceiro, seria um arco. Mas sendo um arco, a linha teria que ir até a outra ponta. Mas será que aqui não poderia ser, por exemplo, uma laçada? Aqui, ó. Se isso aqui fosse uma laçada desse jeito, seria o quê? Aqui teria um triângulozinho. Triângulozinho de que lado? Lado esquerdo ou direito? Esquerdo. Triângulozinho do lado esquerdo é igual presilha externa. Então, a gente não consegue saber. Chamou então de cicatriz. E o tipo acidental último, amputação. Datilograma em que houve perda total ou parcial da falangeta, que é essa última cabeça do dedo aí, né? Foi cortado, arrancou um pedaço da falangeta, de modo a prejudicar a classificação do tipo primário. Mesma coisa, se você, pode voltar para mim, se você perdeu o tampo do dedo aqui, ó, foi lá cortar coco, arrancou a cabeça do dedão, beleza, sangrou pra caramba, né? Mas você consegue ver que é uma presilha. Vai ser tipo amputação ou tipo presilha? Se você consegue ver que é presilha, presilha vai ser. Se consegue ver que é verticilo, verticilo vai continuar sendo. Então, a amputação tem que pegar de alguma forma em alguma linha, ou perder realmente a cabeça da falangeta toda, que aí não tem linha mais nenhuma para contar a história, você vai e vai dizer que é amputação. Que no símbolo lá do Vucetich era o quê? Zero, vazio, ó, não importa. Tá? Então percebam isso aí, o tipo anômalo, xizinho. Então, amputação, retornando aqui, é o datilograma em que houve perda total ou parcial da falangeta de modo a prejudicar a classificação do tipo primário. Porque se não prejudicar, você vai conseguir classificar como se tipo primário fosse. Bom, turma, retorna para mim, por favor. Eu agradeço para vocês aí o empenho, o estudo, e a gente vai ficar faltando então só a parte de legislação, que eu vou tentar fazer com você. A parte de legislação para mim eu acho muito chata, porque a lei em si ela é muito curta. Então eu vou tentar fazer o seguinte, tem gente que acha chato você ler e comentar embaixo. Eu fiz dessa maneira e vai ser o material que eu vou distribuir para vocês. Mas eu vou falar de algumas nuances, sobretudo do RIC, porque o RIC ele tem na lei lá que ele deveria ter sido implementado já há algum tempo e não foi possível, não está sendo viável, eu até mexi algum tempo com isso. E
E vamos ver o que vai dar. Eu acho que a lei sobre o RIC vai cair pouquíssimo, e sim as perspectivas daquela lei ali, o que poderia facilitar para o nosso trabalho como papiloscopista ou como policial. Tá? Parte de tipos fundamentais, é interessante vocês darem uma olhada. Faz aí de alguma coisa, pega tinta de carimbo, dá umas carimbadas no dedo do pai, da mãe, do irmão, do cachorro, qualquer coisa, vai lá, faz esse entintamento, bota no papel, dá uma analisada, pô, realmente aqui tem um triângulo que está pro lado esquerdo, pô, tem um triângulo que está pro lado direito, realmente isso aqui é uma presilha. Vocês vão ver que é isso aí fundamental. São 4 tipos: tipo adéltico, arco, triângulo na direita, presilha interna, triângulo na esquerda, presilha externa, e verticilo. Sempre cai uma questão disso. Isso sempre tem em concurso papiloscopista. Então fiquem atentos com essa questão, que eu tenho certeza que isso aqui vocês podem muito bem gabaritar. Tá joia? Sucesso no estudo de vocês. Até a próxima. Aguardo aí na parte da legislação. Abraço.